Olá, começando agora mais um Beneficência na TV. Programa de hoje, um bate-papo com a coordenadora da fisioterapia aqui da Beneficência, Maria do Carmo, que vai falar um pouquinho como funciona o setor e a importância da fisioterapia dentro de um hospital. Tem ainda um curso de suporte básico à vida para os profissionais aqui da Beneficência Portuguesa. E para finalizar, em comemoração ao bicentenário, a visita do Coronel Rui de Moura de Portugal, uma comitiva que fez todo o trajeto de Dom Pedro I antes da proclamação da independência. Então, olha, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Bom, Beneficência na TV de hoje vai falar de uma profissão aqui dentro de um hospital, onde muitas pessoas acabam achando que fisioterapia é só para quebrou a perna, o braço, acabou, tirou o gesso, vai lá e faz fisioterapia. É somente exercício, atividade com exercício para fortalecer a parte, enfim. Mas será que é esse mesmo o trabalho da fisioterapia? Qual a importância da fisioterapia dentro de um hospital? Sobre o assunto eu vou conversar com ela, que é a coordenadora do setor de fisioterapia, Maria do Carmo. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada por aceitar aqui o nosso convite. Eu que agradeço. Eu queria que você falasse, fisioterapeuta, né? A função da fisioterapia é só ir lá, depois que eu tirei o gesso, o médico me liberou, vou lá fazer fisioterapia para fortalecer a região que eu quebrei, só fazer exercício para não ficar, é isso mesmo? Não, não é isso não, tem muita coisa. Hoje em dia o pessoal ainda não sabe o que um fisioterapeuta faz dentro do hospital. Apesar que depois da pandemia ficou um pouco mais em evidência a fisioterapia, mas também foi muito falado na UTI. Na UTI, né? Mas o fisioterapeuta hospitalar, ele trabalha nas unidades de internação, pronto-socorro. Então, a gente faz, por exemplo, numa unidade de internação, o médico faz a prescrição da fisioterapia, o fisioterapeuta vai lá, faz uma avaliação, faz um plano de tratamento e aí começa o atendimento. Vamos dar um exemplo? Sim. Então, você falou na ala de internação. Então, vamos supor que a gente tem uma pessoa internada porque ela teve um infarto, né? E essa pessoa está internada, ela foi para a UTI, já está no quarto, está de alta. Qual o tratamento, o que é observado nesse paciente que infartou? Então, a gente vê força muscular, amplitude de movimento, capacidade respiratória, ele é visto como um todo. Então, e também tem as orientações pós-alta que a gente dá, que são exercícios que ele pode fazer em casa, tudo. Mas a gente trabalha com pré e pós-operatório de cirurgia cardíaca, pré e pós-operatório de cirurgia abdominal. Então, são diferentes patologias e são diferentes tratamentos. Mas sempre visando o fortalecimento da parte muscular? Sim, a capacidade cardiorrespiratória, né? A gente, principalmente nesses pacientes de cirurgia cardíaca, ou mesmo pacientes que têm insuficiência cardíaca somente, tudo, a gente faz uma reabilitação cardiorrespiratória, que é para ele começar a fazer as atividades da vida diária de maneira como ele fazia antes ou próximo, né? Você falou da parte respiratória. As pessoas respiram errado? Normalmente sim. Normalmente a gente não faz a inspiração pelo nariz e solta pela boca. Geralmente as pessoas fazem ao contrário. E isso acaba levando a um cansaço. Às vezes, dependendo do esforço que você faz, aí você está respirando errado, você entra em fadiga mais rápida. Então, essa parte de respiração também é parte não só na UTI, a gente vai chegar na UTI também, sim. Mas essa parte que você falou, que eu te perguntei, a gente respira errado, então a gente tem que inspirar pelo nariz, soltar pela boca. E muita gente faz o contrário, né? Inspira pela boca, solta pelo nariz, ou acaba... Como é que a pessoa deveria, por exemplo, no caso, alguém que está andando, está em movimento, porque a gente não para pensar, né? Não para pensar, vou inspirar,
a gente vai conversando, vai não sei o quê, é difícil. Mas assim, existem técnicas que a pessoa, ou melhor, exercícios que a pessoa pode fazer, às vezes em casa mesmo, para ela se reeducar, para melhorar a respiração? Você treinando, já puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca, encher um pouco mais a caixa torácica, depois você vai começar a fazer automaticamente. Então, assim, o certo seria a gente no começo, eu vou fazer 10 respirações certinha, estufando o abdômen na hora que puxa, murchando na hora que solta. E aí, você começando a fazer, depois você vai ver que é automático. Por exemplo, subir uma escada. Se você subir a escada fazendo essa respiração, você não vai se cansar tanto como respirando da outra forma. E para falar? Por exemplo, aquela pessoa que está falando sempre, um locutor de rádio, um professor que tem que ficar falando o tempo inteiro, às vezes está falando, aí cansa também, né? Isso, se não respirar da maneira certa, acaba cansando. Geralmente os professores, eles automaticamente começam a respirar já da maneira certa para ter o ar, né? Para não cansar tanto na hora de falar muito. Quando você fala das aulas de internação, qualquer tipo de cirurgia, por exemplo, de internação, até uma pedra na vesícula, uma cirurgia de gastro também? Sim, também. A gente faz tanto pré, né, como pós. O pré é para deixar o paciente já preparadinho para a cirurgia, para que no pós esse paciente não sofra tanto com as consequências, porque normalmente a cirurgia abdominal fica com dor, tudo, então acaba respirando meio superficial, e isso pode levar a telectasia, alguns problemas respiratórios. Então, tanto o pré como o pós são muito importantes, justamente para evitar essas sequelas. Quantas pessoas fazem parte da equipe aqui? Você tem ideia mais ou menos? Nós somos em 34 fisioterapeutas. E você tem a equipe de fisioterapia tanto de manhã quanto à tarde e à noite? São 24 horas. 24 horas. São 24 horas. Tanto nas UTIs como nas enfermarias. Você falou da UTI, na época da pandemia, naquele auge, a gente até comentou muito da importância do fisioterapeuta dentro de uma CTI, até por causa, principalmente, a questão de respiração, aquele paciente que ficou muito tempo entubado e tinha que reaprender a respirar, né? E dentro da UTI, qual o papel do fisioterapeuta? Ele é fundamental ali dentro, tanto quanto o médico? Sim, eu acho que a equipe inteira, né, é muito fundamental. O fisioterapeuta, ele cuida muito da parte de ventilação mecânica. Por exemplo, o paciente vai ser entubado. O fisioterapeuta ajuda nessa parte, na verificação se o tubo está no lugar, tem várias coisas, o cuff, se está ajustado da maneira correta. E aí, durante a intubação, que o paciente está entubado, o fisioterapeuta cuida para tentar tirar o mais rápido possível da ventilação mecânica. Aí, ele também faz a extubação, é tudo em conjunto com a equipe médica, né? Então, existem os rounds na UTI, que são as discussões de todos os casos que aí passa o médico, a enfermeira, o fisioterapeuta, e aí é discutido qual é o plano de tratamento para aquele paciente. Entendi. Bom, tirando a parte de paciente, a gente também não pode esquecer os próprios colaboradores. Sim. Então, aquele pessoal que está os técnicos de enfermagem, a equipe de enfermagem, pega paciente, ajuda a levantar, dá banho, é complicado, né? Sim. Como que fica também a questão de vocês, dos profissionais da saúde? Existe um apoio também, algum cuidado com esses colaboradores? Então, nós estamos aqui com 2 projetos aqui no hospital. Um é a ginástica laboral, que nós estamos fazendo com os colaboradores, e outro projeto chama-se Acolhimento ao Colaborador. Então, por exemplo, um técnico de enfermagem apresenta uma dor no joelho e o médico passou fisioterapia, e nós temos uma fisioterapeuta que está fazendo atendimento desse colaborador aqui no ambulatório. Uma coisa que a gente sabe também, eu falo até por mim, tá? Eu, na minha juventude, assim, eu patinava e às vezes eu me arrebentava. Aí eu tenho a sorte de ter um primo ortopedista
E eu passava nele, tal, ele me engessava, então eu tinha uma luxação no joelho, não pegou uma coisa. Olha, agora você vai ter que fazer fisioterapia. Aí ele me dava lá 15 sessões de fisioterapia. Para mim era sempre um pouquinho a mais, porque ele sabia que eu dava umas barganhadas, né? Ou seja, aí você fazia lá metade, não estou mais com dor, tá tudo bem, não vou mais para fisioterapia. E eu queria que você falasse para essas pessoas que fizeram e que fazem, como eu, né? Como eu fazia, na verdade, de não levar a sério, de achar que acabou a dor, para que eu vou fazer fisioterapia se eu já estou bem, já não sinto mais dor, o movimento está normal. Qual o papel da fisioterapia nessa hora? Acontece com muita gente. A pessoa começa a fazer o tratamento, aí melhorou a dor, tudo aí para. Só que isso vai se refletir mais tarde, porque provavelmente não vai ter uma sequela. Então tem que fazer direitinho, é chato, porque é diário, normalmente é diário o tratamento. E é cansativo, você tem que ficar esperando e vai meia hora, 40 minutos de tratamento, realmente não é fácil. Mas assim, vale a pena para fazer direitinho, porque você encurta também o tempo de tratamento e depois é mais difícil você ter algum problema mais na frente. Agora, Maria do Carmo, uma coisa que a gente comete muito de erro é a questão postural. Né? E a gente sabe que você entra no elevador, as pessoas estão assim. Você anda no ônibus, as pessoas estão assim. Às vezes na rua, as pessoas estão assim. Então, tá todo mundo o tempo inteiro assim. E uma vez, um ortopedista, inclusive aqui da Beneficência, falou que quando você está nessa posição, é como se você estivesse carregando 30 quilos aqui na cervical. E não muito comum, não é... ou seja, é muito comum hoje que as pessoas fiquem, eu estou com uma dor na cervical, dói aqui, dói ali, não, é tensão. Então todo mundo pensa que é tensão, mas esquece que no dia a dia está ali o tempo inteiro. Eu queria que você desse uma dica para essas pessoas, por que a gente pode fazer para aliviar um pouco essa dor aqui? Então, Cris, não só o celular, mas assim, a posição do computador, a posição aqui, eu já estou errada, eu estou assim. O jeito de você ficar sentado, de ver televisão, você tem que tentar sempre ficar no nível dos teus olhos. Então, você vai estar com o celular, você tem que colocar o celular um pouquinho acima ou apoiar os braços. Por exemplo, em casa, você apoiar o braço numa almofada, tudo, porque você não tem problema nem no ombro, nem na cervical. Porque também uma coisa leva a outra, né? Você está com uma cervicalgia e acaba irradiando para o ombro, para o braço. Então, a gente tem que tentar ficar na postura o mais reta possível e trazer o celular na altura dos nossos olhos. E não ao contrário, abaixar a cabeça, né? E as pessoas fazem completamente o contrário, né? Elas fazem muito assim. E a postura da gente também completamente errada. Maria do Carmo, a gente falou já da importância então do trabalho do fisioterapeuta dentro de um hospital, que é fundamental, não só na UTI, como foi muito divulgado durante a pandemia, mas também no dia a dia do professor, dos pacientes, dos internados. E esse cuidado todo que vocês têm também, não só com a equipe de enfermagem, mas também com todos os colaboradores. Os colaboradores, a gente engloba todos da parte administrativa, da assistência, né? Todo mundo precisa de um cuidado. É verdade. E vocês são bem recebidos pelos pacientes? Eles acabam tendo uma outra visão? Quando sai daqui e fala assim, nossa, agora eu estou vendo qual o papel do fisioterapeuta, é mais fácil. Sim, depois, no começo às vezes tem uns que ficam meio receosos de fazer, mas aí depois que ele faz o primeiro dia, que aí já se sente melhor, já consegue fazer alguma outra atividade que não conseguia, aí eles ficam bem receptivos. Tá certo. Queria te agradecer pela sua participação aí. Que você deixasse um recado então para aquelas pessoas que precisam fazer fisioterapia e que estão deixando um pouquinho de lado. Não deixem de fazer porque vale a pena. O tratamento ele pode se tornar um pouco mais curto e você vai ficar bem. Tá certo, tá aí. Obrigada mais uma vez, tá ainda dado o recado. E você não sai daí, porque no próximo bloco eu volto com mais Beneficência na TV. Até já. Estamos apresentando Beneficência na TV.
HBP, Hospital Beneficência Portuguesa, 163 anos de amor à vida. Projetado para cuidar de você. Investimento em alta tecnologia, com aquisição de um moderno tomógrafo com inteligência artificial. Um novo pronto-socorro cardiológico 24 horas. Implantou unidades ambulatoriais e o pronto atendimento do Hospital do Coração. HBP, 163 anos de amor à vida. Um novo hospital projetado para cuidar da sua saúde. Com atendimento personalizado e humanizado, o serviço de luto do Hospital Beneficência Portuguesa oferece um espaço de paz, tranquilidade e conforto. Velórios climatizados, livro de condolências digital e translado para outros estados. Disponíveis para seguradoras, convênios e particulares. Serviço de luto do Hospital Beneficência Portuguesa, tornando mais fácil o momento mais difícil. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. Bom, eu vou conversar com ele, que está sendo o instrutor aqui hoje do curso, que são 2 semanas, 2 finais de semana que a Beneficência está realizando esse curso para todos os colaboradores, desde a portaria até a parte de higienização, equipe de enfermagem, administração, enfim, todos os colaboradores podem fazer esse curso que é de suporte básico de vida com humanização. Sidney, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse curso. Bom dia. Para mim é uma honra estar aqui novamente com você e na Beneficência Portuguesa. Fiquei feliz pela confiança no nosso trabalho. Bem, suporte básico de vida. Vamos começar pela humanização. Humanização, nós mostramos ao profissional da Beneficência Portuguesa o quanto ele é importante para Deus, o quanto ele é importante para a família dele e para a sociedade, para o paciente que adentra esse hospital. Então, desde um sorriso, de um tratamento amigável do porteiro, da segurança, até a recepcionista, a forma dela receber a pessoa, de pedir a documentação, de tratar a pessoa. Humanização com carinho. O que está faltando no mundo hoje? Isso aqui, empresta sua mão um pouquinho. A mão amiga, olho no olho, empatia pelo ser humano. As pessoas não, sabe, as pessoas estão valorizando as pessoas pela marca do carro, pela marca do relógio, não estão valorizando as pessoas por ser um ser humano. Somos todos irmãos. Então, é isso. E é importante, como a gente estava conversando antes da entrevista, né? A pessoa chega aqui já, às vezes, numa emergência, com um paciente, um parente passando mal, procura um pronto-socorro ou vem visitar um ente querido. É importante que já na entrada ele já se sinta acolhido, já se sinta sendo bem atendido, né, Sidney? Perfeitamente. O diferencial é esse no hospital, o tratamento já na entrada, porque eu venho com meu filho, com minha esposa, cheio de dor, aí eu sou maltratado pelo porteiro, sou ignorado pela recepção, sou maltratado pela enfermeira, põe a ficha ali, espera. Então isso aí quebra a gente já está cheio de problemas, já está trazendo, vem com dor, mata o paciente. É verdade. O acompanhante também. Exatamente. Não que aqui na Beneficência seja assim, não é. O pessoal já é totalmente humanizado, mas é importante fazer esse treinamento, né? Que dica que você dá para quem está em casa, que trabalha? Porque isso não serve só para um hospital, para qualquer lugar, até para o banco, até aquele porteiro que fica ali no banco, também resolve em qualquer lugar. Mas que dica que você deixa para essa pessoa? É o que está faltando hoje no mundo, é o amor. Certo? Aquela passagem que está na Bíblia, amai-vos uns aos outros. Está faltando isso, infelizmente. E a humanização é isso, gente. Eu admiro a Beneficência Portuguesa, porque é a segunda vez que eu faço esse trabalho aqui, e graças a Deus teve repercussão ótimas. Então isso é importante, porque a Beneficência Portuguesa é um exemplo, é um espelho para os demais hospitais de toda a região. O tratamento, eu posso falar como paciente, que eu fui paciente aqui da Beneficência Portuguesa, eu fiz 2 cirurgias aqui, eu fui hiper bem tratado e as pessoas nem me conheciam, então eu posso falar com conhecimento. Também como fui na Santa Casa, muito bem tratado quando estive internado lá, mas igual aqui na Beneficência Portuguesa, eu nunca vi nada igual a esse trabalho de humanização que a Paula, o seu Ademir fazem. Eu acho muito bonito, muito importante essa música que eles fazem aí, sabe? Vocês são fantásticos. Bom, e tira da parte de humanização, você também está dando a parte de primeiros socorros. É importante também que qualquer profissional aqui, numa emergência, possa prestar um socorro. Isso é importantíssimo, não só aqui como na casa dele, porque ele está aprendendo não só para fazer aqui, mas para fazer na casa dele também, no churrasco, na igreja, no mercado, onde ele estiver. E aqui principalmente, se uma pessoa cai lá na portaria, lá no estacionamento,
porteiro está vendo, ele já vai ser o primeiro socorro, vai ser ele, certo? Até chegar a enfermagem, chegar o médico, o primeiro socorro vai ser ele. Então ele vai estar preparado para um desmaio, para uma vertigem, para uma parada cardíaca, ele vai estar preparado para fazer o atendimento lá no estacionamento. Então isso é importante. E também no corredor de exposição, está a pessoa da higienização fazendo uma higienização num leito, num quarto. A pessoa passa mal, ela teve uma parada cardíaca, ela já começa ela mesma ali a fazer o RCP até a chegada da enfermagem. Então é importante, o primeiro socorro é importante desde o pré-primário até a faculdade. Todos nós deveríamos saber atender um primeiro socorros. Resolvi fazer o curso para ter mais conhecimento, né, na nossa área, que nós trabalhamos na portaria, principalmente eu. E é bom ter conhecimentos, né, principalmente na área da saúde, que nós somos os primeiros que está de frente de portaria, que recebe os pessoal, né, e é bom sempre ter conhecimento. Então é uma grande iniciativa da diretoria, né? Esse curso ele fala não somente do suporte básico de vida para os colaboradores das áreas não assistenciais, mas ele também aborda uma questão muito importante, que é a humanização. Dentro do ambiente hospitalar, isso é primordial. Então, eu creio que está sendo muito produtivo para eles, e eles vão levar esse treinamento não só para o ambiente de trabalho, mas também para a vida pessoal particular deles. Alex, você é maqueiro e você acaba transportando o paciente. Então isso para você, ele é importante? Vai te dar mais segurança agora nesse curso? Com certeza. Até como a gente agir numa situação imediata, né, para transportar o paciente, a gente sei lá, é bom a gente estar sempre aprendendo, né? Eu acho importante, sim. E é importante para você também no teu dia a dia agora, né? Sempre, no dia a dia, a gente que tem família, tem filho, a gente que na rua, qualquer intercorrência, a gente sabe como agir, né? Então eu converso com ele, que é o general da Reserva do Exército, Rui Fernando. Como é que foi esse trajeto todo que vocês estão fazendo percorrendo todo o caminho de Dom Pedro I? Para já, eu fui convidado pelo Instituto de História e Geografia Militar do Brasil, do qual sou membro correspondente em Portugal, e fizemos um seminário internacional no Rio de Janeiro, e nos últimos 4 dias fizemos o percorrido de Dom Pedro entre o Rio de Janeiro e São Paulo, que passou aqui por Santos, visitando e revisitando e fazendo a memória daquilo que se passou há exatamente 200 anos, em 1822, e que conduziu ao Grito do Ipiranga e aquilo que é considerado uma data fundadora da independência do Brasil. E qual o objetivo de estar percorrendo e dessa visita aqui ao Brasil, já que nós estamos na semana do bicentenário, né? Exatamente. O bicentenário não é só o bicentenário da data do 7 de setembro, nas margens do Ipiranga. Há várias datas fundamentais que se podem considerar importantíssimas na independência do Brasil. Começa por ser a própria 1808 e a vinda de Dom João VI e da corte para o Rio de Janeiro. É também o dia 7 de setembro, o 12 de outubro, data da aclamação de Dom Pedro I como imperador do Brasil, e o 1º de dezembro de 1822 com a coroação. A independência do Brasil não é uma data, é uma sequência de acontecimentos, são várias datas, e é muito importante trazer à memória essa importância dessas mesmas datas,
porque elas significam exatamente aquilo que o Brasil é hoje e a história deste enorme país unificado sob uma direção central que começou por ser Dom Pedro I, o seu primeiro imperador, e que depois na sequência teve Dom Pedro II e mais tarde a República no fim do século XIX. As relações do Brasil e Portugal, mais tensas, menos tensas, são umas ligações únicas desde as origens de 1500, quando os primeiros navegadores portugueses aportam às costas do Brasil, até à sua construção e à formação daquilo que o Brasil é hoje, muito para além dos limites de Tordesilhas, criando um país de uma dimensão única. Essas relações sempre foram muito pautadas pela troca de cidadãos, quer da vinda de imigrantes portugueses para o Brasil, mesmo depois da sua própria independência, quer nos últimos anos, nos últimos 20, 30, 40 anos, a ida de muitos cidadãos brasileiros para a Europa e para Portugal, constituindo-se neste momento uma das maiores comunidades, se não mesmo a maior comunidade estrangeira a trabalhar em Portugal, aqui é a comunidade brasileira. Como que é o senhor está vindo visitar essa casa aqui de 163 anos? É um prazer enorme, é revisitar a história, é ver nestas paredes os seus fundadores, já alguns deles nascidos no Brasil, mas considerando-se eles próprios descendentes de portugueses, constituem aqui uma obra, uma sociedade de beneficência que tem um papel importantíssimo na saúde da comunidade e na saúde de Santos e nesta ação de beneficência que favorece a toda esta grande comunidade aqui assim da região de Santos. Eu queria também aproveitar nesses 200 anos da independência do Brasil a homenagear também a nossa beneficência portuguesa, que tanto fez e tanto faz pela cidade de Santos, honrando Santos e sendo um dos pontos importantes na saúde, no acolhimento, na capacitação de tantas pessoas aqui. Eu quero elogiar e parabéns à beneficência portuguesa. Eu conheci o general Rui Moura em 2011, quando eu e o professor César Bargo, aqui da Universidade Católica de Santos, fizemos o encerramento de um seminário internacional sobre patrimônio lá do Exército de Portugal, né? E o general Rui Moura, acabamos nos conhecendo lá, e aí ele começou com a gente a fazer um trabalho que nós chamamos de Tertúlias Brasil-Portugal. A gente foi na brincadeira, né, de 15 em 15 dias, 15 dias aqui, 15 dias lá, e a gente reúne, né, sinceramente, a parte mais intelectual de história, tanto do Brasil como lá de Portugal. E já estamos na 46ª edição desse nosso trabalho. Foi daí que começou essa amizade, ele que coordena, dirige esses nossos encontros, né? Então, convidado todo mundo. É um curso de história gratuito na internet e está disponível para todo mundo, né? Todas as pessoas, tanto no site da universidade, como também no YouTube, né? Foi muito importante essa visita do general Rui Moura ao Brasil, que ele veio elucidar e trazer mais informações sobre a independência do Brasil. Tamanho é o seu conhecimento histórico, né? Então ele veio ao Brasil para isso, para visitar o Rio de Janeiro, os caminhos que Dom Pedro percorreu, né? Até chegar o momento do dia da independência, né? Que foi no dia 7. Então, ele também esteve aqui na Beneficência Portuguesa, assinando o livro de visitas ilustres, né? Para nós foi uma honra muito grande ter uma pessoa com tamanha penetração mundial, né? Porque ele pertence a vários órgãos históricos, militares, né? Que tratam da história não só da independência do Brasil, mas da história do mundo. Então, ter pessoas ilustres com esse conhecimento, para nós, foi muito importante.
Beneficência na TV.